escrito por Karl Barth, conhecido Karl Barth como teólogo da ortodoxia. Karl Barth, ele começa esse livro, Pregação, com a seguinte frase: tenho para mim que o mercenário e o falso profeta que a Bíblia fala é o pregador que prega o que o povo quer ouvir. Eu não sou mercenário e nem falso profeta. Não quero ser ofensivo, mas quero ser verdadeiro com a igreja nessa noite. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a sua necessidade. De cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Irmãos, sem dúvida nenhuma, esse departamento de evangelismo e missão da igreja, e eu suponho que quando se programe um congresso de missões, seja com a finalidade de nos alertar da importância e da relevância da obra da pregação do evangelho e do crescimento da obra de Deus na face da terra. Esse departamento não foi criado apenas para elencar os quadros de departamentos de uma igreja organizada. Não. O departamento de missão, ele tem uma finalidade. E esta finalidade, ela é procurar expandir o reino de Deus na face da terra. É despertar em cada crente, em cada irmão, em cada obreiro, em cada membro, a responsabilidade que temos da obra de evangelização na terra. E esta obra, ela não pode ser terciarizada. Um dos fenômenos da pós-modernidade, sem dúvida nenhuma, é a terciarização. Nós temos o modelo de Estado hoje que não consegue atender às necessidades básicas do cidadão no que tange à saúde, à segurança e outros serviços. E o que acontece com isso? Nós temos visto o crescimento da terciarização. Empresas que se especializam na área de segurança, na área de saúde, para prestar um serviço que o Estado deveria estar prestando ao cidadão. Isto, de uma certa forma, vem acomodar os corações. No entanto, no que tange à evangelização, no que tange à responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, esta tarefa não pode ser terciarizada. É todos os crentes, todos os membros, cada pessoa, ela precisa entender que esta missão não é de um determinado grupo da igreja, esta missão é de toda a igreja. Todos nós precisamos pregar e anunciar a palavra de Deus. Com isso, com a pregação da palavra, ao crescimento da igreja. E o que tem feito nos nossos dias, muitas pessoas, muitos autores cristãos, evangélicos, têm escrito sobre crescimento de igreja. Há uma preocupação. O que é? E fazem a seguinte pergunta, e esta pergunta eu considero errada. O que é que vai fazer a igreja crescer? Muitas pessoas, o que será que pode ser feito para que a igreja cresça? Na minha opinião e de outros teólogos,
é que a pergunta que deveria ser feita não é o que fará a igreja crescer, mas a seguinte pergunta é que nós deveríamos fazer: o que é que está impedindo a igreja de crescer? O que é que tem impedido a igreja de crescer? Tendo em vista que fidelidade não combina com esterilidade. O corpo considerado, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo comparou a igreja como um corpo que é saudável, ele cresce. Eu não cresci muito, eu tenho 1,58 m apenas. Minha esposa esses dias comprou um sapato que me aumenta 7 centímetros. Ela queria que eu ficasse um pouco, mas eu não aguento. É muito da dor nas pernas andar com aquele sapato. E até eu falei para ela: como é que vocês conseguem andar com as sandálias dessas aí? Mas eu não cresci. Então ela queria me aumentar um pouquinho, 7 centímetros. Eu abandonei aquele sapato bem novinho. E por que eu não cresci? Segundo o que consta a mim, os meus irmãos são todos altos, fortes. Tem um irmão que tem 1,80 m e poucos de altura, e 80 e 100 e poucos quilos. Tem um que é mais alto. Meus irmãos são todos mais altos do que eu. E por que eu não cresci? A mamãe falou que desde a minha tenra idade, eu sempre fui um bebê doente, muitos problemas de saúde, e que eu vinguei por muito pouco. Então não cresci, eu fiquei pequeno, tenho 1,58 m, quando meus irmãos são todos altos. O que me deixa contente é que eu sou o mais bonito de todos. Graças a Deus, é o que me conforta. Mas em relação ao tamanho, ao crescimento, eu fiquei aquém dos demais. E esta pergunta: o que tem impedido a igreja de crescer? Sendo que um corpo saudável, ele cresce. Ele cresce. Eu elenquei aqui 4 coisas que estão impedindo a igreja de crescer. Eu gostaria que você apertasse o cinto de segurança. E ainda que sinta vontade de sair, não faça, porque esta é uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Primeira coisa que está impedindo a igreja de crescer é a falta de compromisso dos seus membros. É a falta de compromisso dos seus membros. Em Hebreus capítulo 10 e versículo 23, o escritor já alertava que muitos estavam abandonando a congregação. Muitos estavam tendo pouco compromisso com a obra de Deus. E hoje eu não tenho dúvida que o que tem impedido a igreja de crescer nos nossos dias, e eu não falo da igreja de Cornélio Procópio, porque eu não conheço a realidade, mas eu falo de modo genérico, de modo geral, da nação brasileira. Nós estamos vendo que a igreja evangélica está tendo um decréscimo, e tudo isto é a falta de compromisso dos seus membros. Os membros do corpo de Cristo não estão comprometidos com a tarefa da evangelização. Nós muitas vezes não estamos comprometidos com a contribuição da igreja. Isto impede a igreja de expandir os projetos de evangelização que precisa fazer. A falta de compromisso hoje é um dos problemas mais acentuados da nossa nação. E eu ouvi recentemente uma pesquisa que nos fala o seguinte: o comércio, a junta comercial do estado do Paraná aumenta 175% este ano em relação ao ano passado dos inadimplentes no Brasil. As pessoas compram e não pagam, não tem compromisso. As pessoas adquirem coisas e não pagam porque não tem compromisso. E muitas vezes as pessoas trazem isso para a fé. Vem no culto no domingo, não participa da escola dominical, do culto de ensino. E eu quero dizer para você nesta noite que eu estou sendo uma voz de Deus para a sua vida. Deus quer que a sua igreja tenha compromisso com Ele. Deus quer que você tenha um compromisso com a sua igreja e participe da obra ativamente. Amém ou não amém, meus irmãos?
Segunda questão que tem impedido a igreja de crescer é a falta de oração. A falta de oração. A falta de oração. Eu sou de um tempo, eu não sou tão velho assim, mas eu sou de um tempo onde todos os cultos começavam com, no mínimo, 30 minutos de oração. Eu sou de um tempo onde as pessoas reuniam-se nas vigílias para orar. Esses dias foram pedir, pastor, podemos fazer uma vigília aqui na igreja? Eu falei, claro que pode. O pastor, ele é incentivador da oração. Só que as vigílias de hoje, pastor Marins, eu não sei se o senhor concorda comigo, e o pastor Isaías, que são mais velhos do que eu, mas as vigílias de hoje em dia estão mudando daquele tempo da igreja Assembleia de Deus, de verdade. Hoje as pessoas se reúnem para cantar, se são vigílias de cântico e de pregação. E eu sou de um tempo onde a igreja dobrava o joelho para orar, e ainda eu era bem criança, com 3, 4 anos de idade, quando recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi numa reunião de oração, a igreja clamando, pedindo para que Deus enviasse um avivamento e salvação de almas para a igreja. Deus me usou em profecia quando eu tinha 6 anos de idade, mas naquele tempo a igreja dobrava o joelho para orar. E o que tem impedido hoje a igreja de crescer é a falta de oração, porque se falta oração, o crente fica carnal e não acredita mais em nada, se torna um cético, não derrama mais lágrima, não levanta a mão para glorificar. E Deus nesta noite, Ele está nos informando pela sua palavra que o que tem impedido a igreja de crescer, primeiro, é a falta de compromisso dos seus membros. Segundo, é a falta de oração. Eu gostaria que nesta noite o Espírito Santo trabalhasse na minha limitação, porque eu sou limitado na comunicação, mas que Ele trabalhasse na minha limitação e despertasse em cada um de nós um desejo ardente de buscar a presença dEle. Se você não orar um dia, você sabe que você não orou aquele dia. Se você não orar uma semana, a igreja sabe que você não orou uma semana. Se você não orar um mês, o mundo saberá que você não orou por um mês, porque nós precisamos orar. Primeiro, que tem impedido a igreja de crescer, falta de compromisso dos seus membros. Segundo, falta de oração. Em terceiro lugar, problemas de relacionamento. A igreja, ela deve ser um hospital aonde agasalha todas as tribos e raças, todas as pessoas. Ela não pode ser uma arena, ela não pode ser um palco de interesses, ela não pode ser um palco de apresentação. A igreja não pode ser uma rinha. A igreja tem que ser um lugar aonde acolhe e agasalha as pessoas que chegam aqui com problemas. E o que tem impedido a igreja de crescer, sem dúvida nenhuma, são os problemas de relacionamento. Pessoas que não conseguem se relacionar e se desenvolver, problemas que chegam para o pastor e a gente tenta ajudar aqui, mas as pessoas parecem que estão se tornando inimigos, sendo que a palavra de Deus recomenda que nós devemos amar uns aos outros. Assim como o Senhor nos amou, nós devemos também amar e perdoar aqueles que nos ofendem. Em quarto lugar, para mim continuar a mensagem, só estou começando. O que tem impedido a igreja de crescer é os pecados encobertos. Muitas pessoas começam a pecar pecados horríveis e começam a mascarar-se e trazem com isso problemas para a igreja. Trazem problemas para a igreja. Pessoas que estão impedindo o crescimento espiritual e a operação de Deus porque estão comprometidas com o pecado. Aqueles chamados pecados de estimação tomam conta da vida da pessoa e a pessoa não consegue abandonar, deixar, e com isso todo o corpo sente, porque o pecado está escondido. E nós vemos isso na lição bíblica em Josué capítulo 6, quando Deus deu vitória para o povo de Israel e eles venceram a cidade de Jericó.
Mas havia uma recomendação do próprio Deus: olha, quando vocês adentrarem a cidade de Jericó, não peguem nada de lá, nada, absolutamente nada. Mas teve um homem chamado Acã, que ele viu uma capa babilônica e viu algumas peças de ouro, e a Bíblia diz que ele colocou aquele material, ele furtou aquele material e escondeu no centro da sua tenda. E a Bíblia diz que o povo do Senhor no dia seguinte vai para a batalha contra uma cidade chamada Ai. E eles foram, era um povo menor, era um povo pequeno, era uma batalha insignificante em relação à batalha anterior. E eles foram para a batalha, e eles perderam a batalha. E 36 pessoas morreram naquele dia por causa do pecado de Acã. E a Bíblia diz que Josué ficou apavorado com aquela situação. Meu Deus, nós vencemos a batalha de Jericó, e agora por que perdemos a batalha de Ai? O Senhor fala para Jericó e diz, para Josué, e diz assim: reúne o povo, reúne todas as tribos, porque existe anátema no vosso meio. E Josué reuniu o povo, as 12 tribos de Israel. E qual que foi o teste que Josué fez? Ele se colocou diante do povo e dizia assim: vocês da tribo de Ruben, dai glória a Deus. E eles diziam: glórias ao Senhor. Vocês da tribo de Levi, dai glória a Deus. Vocês da tribo de Dan, dai glória a Deus. Vocês da tribo de Naftali, dai glória a Deus. Mas quando chegou na tribo de Judá, vocês da tribo de Judá, dai glória a Deus. Eles não podiam dar glória a Deus, porque havia o pecado ali no meio do povo. E a Bíblia diz que Deus revelou para Josué, e quando eles tiraram o anátema do meio, Deus deu a vitória para o povo de Israel naquele dia. Os pecados ocultos, encobertos, têm impedido a igreja de crescer. Não estou falando da igreja de Cornélio Procópio, estou falando da igreja de um modo geral. Os pecados encobertos têm impedido a igreja de crescer. As pessoas que estão em pecados na igreja e participando da ceia, eles trazem problemas espirituais para a própria igreja. Há uma dificuldade. O que está impedindo a igreja de crescer? Falta de compromisso dos seus membros, falta de oração, problemas de relacionamento e pecados encobertos. Pastor, como mudar esta história? O que fazer diante disso tudo? Eu recomendo nesta noite, pelo Espírito Santo, uma volta à palavra. E nós voltamos aqui para o livro de Atos dos Apóstolos. A nossa base de evangelismo está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, este livro que foi escrito, é um tratado do apóstolo Lucas, um homem que escreveu detalhadamente esse livro. Era também para ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque neste livro nós vemos a ação direta do Espírito Santo. E o que nós precisamos fazer então? Eu acredito que nós devemos aplicar os princípios fundamentais da missão integral da Igreja de Cristo, que estão elencados no livro de Atos dos Apóstolos. E quais são esses princípios? A Bíblia diz no texto que nós lemos aqui: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro princípio que faz a igreja desenvolver com a sua missão integral é o princípio da didascalias. A palavra didascalias no grego significa instrução e ensinamento. O primeiro princípio que faz a igreja crescer de verdade, de acordo com a visão do Senhor e cumprindo a sua missão integral, sem dúvida nenhuma, é uma volta à palavra de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas nós temos dificuldades imensas de ler a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a regra de fé e de prática, 31.173 versículos. Aqui nós encontramos as instruções da nossa vida em todos os aspectos. Nós encontramos aqui a orientação do antes, do agora e do que vai acontecer no futuro em todas as áreas. Nós encontramos aqui a mensagem de Deus para a nossa vida e para o mundo. E muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra de Deus. A igreja do primeiro século diz: perseveravam na doutrina, é
diariamente, eles sendo instruídos pela palavra de Deus. E eu quero dizer nesta noite, aproveitando este congresso de missão, que tem por finalidade aquecer o coração da igreja, no sentido da obra de evangelização, nós precisamos desenvolver em nossa vida um método diário de leitura da palavra de Deus, porque na Bíblia Sagrada é que nós encontramos palavras de vida eterna. Diz o salmista no Salmo 119 e no versículo 96, a toda a perfeição eu vi limite, mas na tua palavra, Senhor, é ilimitada. No Salmo 119 e no versículo 105, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quem lê a palavra do Senhor, ele não anda em trevas, ele não tropeça. A palavra de Deus está na sua vida. Aquele que guarda a palavra no coração não peca contra o Senhor. O primeiro princípio fundamental para que a igreja cumpra com a missão integral aqui na terra é observar a sua palavra. Amém, meus irmãos? Eu desejo nesta noite, sinceramente, que cada irmão saia daqui com a palavra no coração e com desejo ardente de ler e de estudar a palavra do Senhor. Amém? Participe da escola dominical, do IBADEP, dos cursos de teologia, do culto de terça-feira. Que a palavra de Deus esteja no teu coração, e que quando você precisar desta palavra, a diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Mas como ele fará nos lembrar daquilo que nós não lemos e não estudamos? Por isso que se faz importante nós ler a palavra de Deus. O segundo princípio que nós encontramos para que a igreja do Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja que estava desenvolvendo a sua missão integral, inclusive perturbou os moradores da terra, é o texto do tema, era o princípio da koinonia. A Bíblia diz que eles estavam todos os dias na comunhão. A palavra koinonia significa comunhão, e é uma palavra muito importante e bastante pronunciada na Bíblia Sagrada. Cerca de 97 versículos na Bíblia Sagrada fala de comunhão. Nós precisamos entender que igreja de Cristo é uma comunhão uns com os outros. Nós estamos vivendo um tempo que a psicologia moderna pessoas. E quem é Narciso? Narciso é um personagem da mitologia grega, e conta a história que Narciso era um homem muito belo, e ele gostava muito dele mesmo, e como não tinha espelho, ele ia todos os dias para a beira do rio, do lago, e ele se olhava e se admirava. Ele dizia: nossa, como eu sou bonito, como eu sou belo. E todos os dias ele ia para a beira do lago para se admirar, para se achar bonito. E a história nos conta, a história da mitologia grega conta que um dia ele foi extremamente apaixonado por ele mesmo e se lançou nas águas e não sabia nadar e morreu afogado. Nós estamos vivendo o tempo do narcisismo, do individualismo, mas a igreja de Jesus Cristo, que tem que cumprir a sua missão na terra, ela tem que saber que nós precisamos viver em comunhão. Salmo 133, ó quão bom, suave é que os irmãos vivam em união. Comunhão. A comunhão, ela não pode ser dispensada. O primeiro princípio que faz a igreja crescer da maneira correta e cumprir a sua missão integral é observar os ensinamentos da palavra de Deus. Em segundo, é a comunhão. Comunhão. Não existe possibilidade da igreja cumprir com a missão na terra se não tivermos comunhão uns com os outros. Pelo contrário, não haverá crescimento. A comunhão olhar para o nosso umbigo apenas. Nós temos que nos preocupar. A luta sua é a nossa luta, e assim nós vamos de vitória em vitória. O terceiro princípio
observado pela igreja primitiva era o princípio o vocábulo grego diáconos significa ajudante, servidor. A igreja, para crescer e se desenvolver com a sua missão integral, ela precisa entender a necessidade do outro, ela precisa sentir a dor do outro. E nós vivemos um tempo onde ser diácono, onde ser servo não é importante. As pessoas hoje estão pregando um evangelho antropocêntrico, aonde o homem está no centro, aonde eu estou no centro. Isso não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico é o evangelho da diaconia. É de servir, é de servir, é de servir. Há 3 anos atrás, mais ou menos, a igreja, ou 4 anos, a igreja de Ibiporã tem passado por um grande avivamento nesta área do servir. E nós começamos a trabalhar, a evangelizar moradores de rua, mendigos. Eu conheci um projeto de evangelização de rua na cidade de Goiás, de Goiânia, no estado de Goiás. E aquele projeto nos impactou muito. O pastor que comanda esse projeto há 30 anos, enviou um obreiro para Ibiporã, para achar um lugar, para fazer casa de recuperação de moradores de rua. E esse homem, ele ficou 2 meses hospedado nas instalações da igreja. E uma noite depois da meia-noite da sexta-feira, aonde fazemos orações, aquele homem me procurou e disse: pastor, eu estou aqui em Ibiporã já há quase 2 meses. E eu tenho andado por muitas igrejas do Brasil, mas uma igreja como a de Ibiporã, que ora, eu não tenho visto muito no Brasil. Esta igreja ora, pastor, bastante, mas vocês não estão armazenando forças e não estão expandindo as forças. Vocês precisam fazer alguma coisa. E eu falei assim: mas nós não temos experiência nesta área. Ele falou assim: eu vou ajudá-los. E a igreja passou por um avivamento muito grande nesta área de servir. Sopa, cobertores, agasalhos, alimento para os moradores de rua. E nós já contabilizamos mais de 40 pessoas que tiramos das ruas nestes últimos anos. Servir. E teve alguém que disse para mim assim: pastor José, servir sopa e evangelizar mendigo não dá lucro, só sai, não entra. E é verdade, não dá lucro mesmo. Você sair pela madrugada, levar sopa para pessoas bêbados, drogados, prostitutas, travesti, não dá lucro nenhum. Mas a missão da igreja é servir, e se nós não servimos, nós não estamos cumprindo com a sua missão. Primeiro princípio, didascália. Segundo princípio, koinonia, comunhão. Terceiro princípio é a diaconia, o serviço. O quarto princípio é o querigma. A palavra querigma é uma palavra usada no Novo Testamento que significa pregar a palavra, anunciar, proclamação. A igreja tem que entender este quarto princípio fundamental da sua missão integral. É querigma, é pregar a palavra de Deus, é anunciar as boas novas de salvação. Esta tarefa, ela é impostergável, ela é urgente, ela é emergente, ela é agora. Nós precisamos pregar. Cornélio Procópio precisa saber que Jesus Cristo salva. Cornélio Procópio precisa saber que Jesus perdoa pecado.
E isso nós podemos fazer de muitas formas. No nosso trabalho, no nosso testemunho, na nossa fala, nas nossas postagens nas redes sociais, na nossa conduta diária, enfim, nós precisamos anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o seu Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Não existe mensagem mais poderosa do que esta, que Jesus salva, que perdoa pecado. Esta mensagem, ela está conosco. E este congresso de missão é uma oportunidade de você refazer, sim, você se refazer em relação à sua vida, à sua conduta como evangelista. O Senhor conta com cada um de nós. O Senhor conta com cada membro desta igreja para anunciar os 4 cantos desta cidade que Ele salva. A igreja é a voz e as mãos de Deus aqui na terra. Nós não podemos negligenciar com a nossa missão. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu sinto uma glória tão grande aqui neste lugar, porque Deus está enviando um tempo de renovo para algumas vidas aqui nesta noite. A igreja precisa cumprir com a sua missão. A missão do ensinar, da comunhão, do serviço e da proclamação. E em 5º lugar, para concluir, a Bíblia diz no Salmo, no Atos 2:47, que a igreja, ela louvava ao Senhor. E esta palavra está no grego proskuneo, que significa prestar homenagem, reverenciar, beijar. Esta palavra, ela também significa adorar, ficar de joelho, tocar o solo com a testa, com um sentimento de profunda reverência, ajoelhar-se, prostrar-se, homenagear, ou seja, prestar maior respeito. A igreja precisa mostrar que ela ama e adora o Senhor. Você já verbalizou alguma coisa para Jesus hoje? Às vezes nós entramos na igreja e falamos: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, me concede isso, Senhor, me dá vitória ali, Senhor, me ajuda ali, Senhor. Mas alguma coisa você já disse para o Senhor hoje? Senhor, obrigado, porque alguns anos atrás eu era um ignorante, e no dia 12 de outubro eu soltava fogos ao meio-dia para um santo que nem é santo, que é de barro. Há alguns anos atrás, talvez eu me ajoelhava, eu andava de joelho, mas hoje eu me ajoelho só diante do Senhor, que é o grande Senhor, o grande eu sou, o único que merece a minha adoração. Você já verbalizou alguma palavra de amor ao Senhor nesta noite? A missão integral da igreja também é homenageá-lo e adorá-lo. Eu convido você a estar em pé, em nome de Jesus. Me ajuda aí.